Não tem jeito. Os caras criaram outra versão do Saibucha para torná-lo em um dos personagens mais fortes da ficção. Mas não se preocupem, porque eu sou um dos maiores inimigos naturais deste verso de One Punch Man e não aceito o Anki de Saitama. Então senta na cadeira ou sofá, agita essa coluna curvada e vamos pro vídeo. Saitama da Terra 3. É complicado. Os caras não podem ver o seu personagem favorito tomarem um debug que já querem criar uma outra versão que eles julgam será a mais forte de toda a ficção. Bom, explicando essa história, eu tava literalmente de boa vagando pelo YouTube e pelo Discord até que começaram a surgir vídeos e mensagens da galera falando sobre o tal de Saitama da Terra 3. Que ele era nível multiversal e sei lá o que. Mas, meus amigos, vocês me conhecem. Saitama multiversal eu nego. Eu nego completamente. E bom, eu vim aqui pra debuncar essa bosta. E bom, eu vou deixando os créditos ao Mal Animes. Vou deixar o canal dele na descrição ou no comentário fixado. Dê uma passada no canal dele porque o canal dele também é bem da hora de se ver. Vamos continuar com o vídeo. Bom, começando pelo início da luta dele contra o Garou, o maior feito deles é criar uma energia com a colisão dos seus ataques que cria, ou pelo que deu a entender, uma explosão que ioniza o universo, criando uma muralha chamada Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Daí vocês vêm me perguntar, o que seria essa muralha? A Grande Muralha de Hércules Corona Borealis é uma estrutura feita para observar um universo que se estende por cerca de 10 bilhões de anos-luz de comprimento, tornando-a uma das maiores estruturas já observadas no universo conhecido. Ela é composta por galáxias, englobando galáxias e matéria escura, e se localiza na direção da constelação de Hércules e Corona Borealis. Bastantes cientistas acreditam que essa grande muralha teria se formado em média de 10 bilhões de anos atrás. É durante uma época em que o universo estava passando por um rápido período de expansão. A estrutura é tão grande que, se estivesse localizada aqui na Via Láctea, ocuparia uma área de cerca de 40 graus no céu, ou cerca de 80 vezes o tamanho da lua cheia. E sua descoberta foi um marco importante na história da astronomia. A estrutura foi descoberta em 2013, por uma equipe internacional de cientistas liderada pelo pesquisador John Hackla. Esse cara era da Universidade de Charleston, eu acho que é assim que se pronuncia. Fica nos Estados Unidos. Desde então, cientistas têm estudado a Grande Muralha de Hércules, Corona Borealis, que eu vou chamar só de Muralha Hércules. Por quê? Porque eu sou brasileiro e abrevio tudo nessa porra. Bom, tem o objetivo de entender melhor a sua origem e evolução. Uma das teorias mais aceitas é que a estrutura se formou a partir de flutuações no campo de energia do universo primordial, que foram amplificadas pelo processo de expansão acelerada do universo, conhecido como inflação cósmica. E eu quero que vocês prossigam nesse vídeo, já deixando um like e se inscrevendo no canal, porque foi muita pesquisa e eu também já devo saber o trabalho que o Mao teve para reunir isso também. E... é um debug de Saitama, você tem que manter-se no vídeo. E bom, além da teoria da inflação cósmica, outras hipóteses têm sido propostas para explicar a origem da Grande Muralha de Hércules. Uma dessas hipóteses é que a estrutura é uma consequência das forças gravitacionais exercidas por um grupo de galáxias em um determinado ponto do universo. No entanto, ainda há um consenso entre os cientistas sobre qual teoria é a mais plausível. Os estudos sobre a Grande Muralha de Hércules têm mostrado que a estrutura é composta por uma série de filamentos interconectados, que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Além disso, os cientistas também têm observado que a estrutura é densa em gás e poeira cósmica, o que sugere que ela pode estar sendo alimentada por um processo de formação estelar intensa. Só que há um porém para isso. A Grande Muralha Hércules Corona Borealis ainda é um enigma para os cientistas, e muitas perguntas sobre sua origem e evolução ainda precisam ser respondidas. Mas o fato de que essa estrutura incrível existe nos lembra da vastidão e complexidade do universo, e nos inspira a continuar explorando e buscando respostas sobre o cosmos. Esse cosmos que nos rodeia, no caso. Para saber mais sobre a Grande Muralha de Hércules Borealis, você vai ter essa informação aqui. Prosseguindo, pelo nível do feito da muralha abranger várias galáxias, o feito seria multigaláctico, obviamente. Mas como é algo para medir o tamanho observado do universo, então daria para argumentar um nível universal baixo,
coisa que não existe no sistema de Tyr, ou seja, debatível universal. E bem, olhando pelo contexto sobre o Garou dizer que tem em mãos a fábrica do universo, dá a entender que seria essa grande muralha de ionização, visto que a mesma é a maior estrutura de escala de um universo observável que demonstra uma área universal de evolução e formação de seus cosmos. O Garou causou uma distorção e reescreveu o universo, menos ele que causou o alvo do ataque. Ele é o mestre que está por trás das cenas. Essa mesma distorção foi apenas um piscar de olhos. Saitama era o único que poderia lidar com aquela situação no futuro, entre a classe B do Rank 7. O próprio Garou afirma que precisaria se tornar o próprio universo, pois nem mesmo os cosmos brilhantes do universo e seu poder poderiam determinar a luta contra o Saitama. E então, terminamos a primeira parte do fã mangá. O nível de poder dos personagens do verso seria até então 3A. O que seria 3A? 3A entre o sistema de Cross Battle, seria o modelo universal, com Garou reestabelecendo a ordem e seu poder, se tornando o próprio universo e usando o mesmo em sua totalidade. Nas outras partes do mangá, o Garou acaba se tornando um universo vivo, especificamente o universo de Von Neumann, onde a obra, no caso, o narrador, explica que não só o universo que o Garou acabou se tornando, mas como todos os outros universos dessa cosmologia seguiriam o modelo físico do universo de Von Neumann. Continua deixando o like, se inscreve no canal logo, eu tô pedindo isso enquanto esse vídeo ainda tá rolando, vai ser o maior vídeo do canal aqui. Prosseguindo, o que seria esse modelo físico? Vamos explicar ele. O universo de Von Neumann, também conhecido como Máquina de Von Neumann ou Autômatos de Von Neumann, autômatos de Von Neumann. Minha dicção tá uma maravilha. Bom, o modelo Von Neumann é um conceito teórico proposto pelo matemático e cientista da computação John Von Neumann, na década de 1940. Ele imaginou um modelo teórico de computador autorreplicante que poderia criar cópias de si mesmo, usando um conjunto de instruções predefinidas e materiais disponíveis no ambiente. A ideia central era criar uma máquina capaz de se reproduzir, semelhante ao processo biológico de reprodução celular. Essa máquina teria uma unidade de controle para as instruções, uma unidade de memória para armazenar as instruções e dados e uma unidade de fabricação para construir componentes adicionais. A máquina de Von Neumann seria capaz de fazer cópias de si mesma, incluindo suas instruções e materiais necessários para a construção, a partir de recursos disponíveis em seu ambiente. E como vocês podem ver, eu tô precisando demais de um microfone. Porque, né, como todo mundo sabe, meus vídeos têm um tipo de diferença em cada fala. Porque eu tenho que gravar separado. Eu tenho que olhar o roteiro, depois tenho que falar para vocês o roteiro. Tenho que explicar algumas partes que eu esqueci de deixar. Prosseguindo, este conceito teórico foi um marco importante na teoria da computação e na compreensão das possibilidades e limitações da automação. Embora nunca tenha sido implementado completamente na prática, o universo de Von Neumann influenciou profundamente o desenvolvimento da computação e ainda é estudado como um exemplo interessante de autorreplicação e evolução artificial. E só um adendo. O axioma da fundação trabalha com a indução transfinita que tem o objeto de sistematizar uma correspondência bionívoca, no caso. Caralho, minha dicção! Entre os ordinais e os números naturais, induzindo uma hierarquia ordenada pelo teorema de Zefisi, que corresponde aos cardinais e ordinais em um espaço vetorial, seria um espaço infinito. O que daria uma ênfase de Raytreza. Caralho, mano. Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube. Que seria auto-universal. E bom, resumindo essa teoria, o que já é tarde demais, um conceito inútil da matemática que tenta corrigir as propriedades do paradoxo de Russell, dos conjuntos ZFC. Esse link de artigo que eu vou deixar nos comentários junto ao canal do Mao, que eu deixei como crédito, vai explicar detalhadamente essa teoria física.
Aliás, a obra também apresenta um conceito de multiverso, e do nada acaba jogando inúmeras teorias que contradizem esse modelo teórico de universo de von Neumann, como por exemplo, alguns cardinais inacessíveis. E isso é algo totalmente contraditório. Nitidamente, o autor não estudou as teorias que ele colocou em sua obra, já que todas as teorias que ele usa, principalmente o universo de von Neumann, se autorrefutam. Então, mesmo a obra falando que existiria um multiverso, onde cada universo seguiria a teoria do universo de von Neumann e outras teorias, meio que isso acaba não tendo lógica, pelo simples fato de que as teorias usadas se contradizem e se refutam uma na outra. Então, o mais lógico é considerar um multiverso na obra, só que não infinito. Ou um multiverso seguindo alguma teoria dos cardinais, e sim um multiverso normal, padrão, com cada universo sendo universal. E caso você não saiba, nem todos os universos podem se enquadrar em 3A, que é universal. E não, vi que muitos confundiram a teoria do universo de von Neumann com o multiverso tipo 4, e ambas não têm absolutamente nada a ver. Voltando ao Famangá, vemos que o Garou está muito mais forte com o poder da fábrica do universo incorporado em sua existência. Ele está partindo ao Saitama com um golpe Cosmic Cataclysm Strike, que não surtiu nenhum efeito no Saitama. Porém, Saitama diz ao Garou que eles devem lutar em outro lugar, e então eles estão fora do universo em que estavam presentes. O Garou fica admirado com aquela quantidade de universos que existem, e ele então percebe que esses universos, por mais que sejam grandes em escala de extensão, são vistos como pequenos para o Garou, que pretende usar eles e incorporar o seu poder. O multiverso de Terra 3 é realmente impressionante. O universo de von Neumann não é só disponibilizado para o universo principal, mas para todo o multiverso que se diverge em diferentes raças divinas e diferentes civilizações. Garou afirma que seres, conceitos e o conhecimento do multiverso para a história estão em uma dimensão maior que não pode ser evitada, exceto para o Saitama. Aqui mostra que a obra não tem um multiverso infinito, e eles não são infinitos em tamanho, visto que o Garou fala que os universos são menores uns do que os outros. E como o autor usou a muralha de Hércules, que é um modelo para medir o universo observável, então os universos da obra teriam um tamanho finito, ou seja, existe um limite para o tamanho daquele universo. Prosseguindo, há um problema. As pessoas da comunidade de Scaling que dão a análise sobre o Famangá e passam a observar este feito, têm em mente que o Garou é um ser dimensionalmente superior pela frase dimensional. Mas na verdade o contexto aqui é que o Garou está situado em um local fora do multiverso, onde ele tem a capacidade de controlar e reescrever o mesmo. Porém, ele não está em uma dimensão superior. Ele apenas está em um palco demonstrando o seu poder entre o multiverso. E a própria simulação do multiverso afirma que tem algum ser existente que alterou essa história. E a compreensão da perspectiva do multiverso de von Neumann em nenhum momento aqui foi inserido em uma transcendência qualitativa, mas apenas um local fora do multiverso com um nível de poder mais elevado do que os universos. Além disso, o próprio Saitama tinha afirmado que se ele quiser fazer uma cena, entre aspas, aqui, ele pode fazer. Então, no final das contas, isso é apenas um hack de manipulação dimensional ou viagem dimensional. A luta continua e Garou tenta apagar o espaço-tempo para afetar o Saitama, porém ele resiste e revida. Garou tenta apagar o Saitama, que é feito de 3 dimensões, porém o Careca consegue se adaptar e resistir a isso. O importante, o Saitama é afirmado sendo alguém de 3 dimensões, sendo 3D. Então, o hacks do Garou em si, pelo visto, tem limitação, já que seres 3D podem resistir a ele. Sobre o hack de apagamento dimensional, qualquer personagem do mesmo nível do Garou, no caso, universal, poderia resistir facilmente ao apagamento. Isso literalmente foi mostrado, e na última parte não há feitos importantes. Porém, Garou pode manipular a realidade e até mesmo induzir o Saitama a uma realidade onde o convém dos pensamentos do Garou. Dependendo, pode ser considerado até mesmo uma manipulação de realidade subjetiva.
Os personagens com isso só seriam universal. E a cosmologia pegaria 2B, multiversal padrão, visto que os universos da obra são finitos. Eles têm uma limitação em tamanho. Seu modelo existe limites, em quantidade e em tamanho. Aliás, fanboys do Saitama da Terra 3, Terra 2, o próprio Saitama nunca demonstrou se escalar a cosmologia. E no Terra 3, nem o próprio Garou se demonstrou escalar a própria cosmologia. Os principais hacks dessa Terra 3 é manipulação do espaço-tempo em um nível extremamente baixo, manipulação de realidade subjetiva e apagamento dimensional limitado pelo nível do Garou. Os personagens são só 3A, nada além disso. E a cosmologia também é muito bucha. Acho incrível como os fanboys simplesmente jogam qualquer teoria na sua fuça em suas fanfics, criadas unicamente para wancar esse personagem. Nem sequer pesquisam as teorias que eles utilizam para usar nessas fanfics. Tudo no intuito de superestimar esse bucha. Bom, eles sempre falham miseravelmente. E é isso, galera. Esse foi o vídeo mais longo do meu canal. Eu sei disso, eu sei que vocês devem ter ficado com preguiça. A maioria já deve até ter saído desse vídeo. Mas quem ficou, deixa o like, se inscreve no canal. Os fanboys do Saitama já podem mandar o choro deles aqui embaixo nos comentários. E se inscreva no canal do Franny, no canal do Reezer. E também passem lá no canal do Mao. Ele me ajudou com isso aqui também. Ele me ajudou bastante nessa refutação de bosta que tem neste verso. Porque, cara, pra você acreditar que a teoria de von Neumann, misturada com qualquer outro tipo de teoria, jogada de qualquer forma na sua fuça, iria para o seu verso favorito, eu sinto muito em lhe dizer. Você tem menos do que 2 de QI. É isso. Valeu, falou e fui.